Olá, boa noite. Vamos esperar uns segundinhos, né? Porque o Instagram falou assim: calma, estamos chamando seus seguidores, né? Então, se o Instagram mandou eu ter calma, eu vou ter calma, tá? Espero que aí onde vocês estão não esteja tão frio. Aqui tá bem friozinho, mas eu amo frio, né? Então eu não posso nem dizer nada, né? A minha amiga agora falando assim, não, tu é louca, só tu gosta de frio. Eu falei, gente, mas o que que eu posso fazer, né? Adoro frio, adoro. Adoro. Tem um amigo meu que acabou agora de colocar, né? Ah, nossa, aqui tá 40 graus. Eu falei, nossa senhora, Deus que me perdoe, né? Não queria estar aí nunca, né? Então, a gente vai esperando só mais um pouquinho, né? Porque vocês não veem, né? Mas o Instagram coloca aqui, calma, estamos chamando seus seguidores, né? Então a gente espera um bocadinho. Mas que bom, espero que todos vocês estejam ótimos, né? Se a gente tá vivo, né? E com saúde, a gente já tem que agradecer, né? Isso é uma coisa muito boa, né? Então, antes, quando o pessoal vai entrando, a gente vai falando do que aconteceu na live passada, né? Como vocês sabem, todo o meu mês de julho, a gente fez as lives sobre o perdão, né? Então, as várias faces do perdão, perdoar pai, mãe, o auto-perdão, né? E é onde a gente começa a olhar de uma forma diferente para as coisas, né? Mas só olhar de forma diferente, muitas vezes, não nos adianta, porque eu estava falando com uma pessoa agora e ela falou assim: nossa, eu tenho melasmas, mas eu não tenho problema com meu pai. Daí eu falei: é mesmo? Ah, tá. E como que você se dá? Não, me dou super bem com meu pai. E aí eu falei: então tá bom. E aí eu comecei a fazer umas perguntas para ela, eu falei, querida, não é não gostar do pai, tá? É ter dificuldades. Mas como era seu pai? Fala pra mim. E daí a pessoa começou a falar, né? Dela assim, eu copio meu pai num monte de coisa e eu não gosto. Daí eu comecei a falar aquilo do qual eu acredito, né? Lógico, né? Manchas tá ligado no fígado, fígado é pai, né? Então muitas vezes o que acontece? Eu perdoar não é o problema é eu saber de onde vem. E hoje eu vou dar uns exemplos ótimos para vocês, que eu tô fazendo um curso, e sabe assim, quando a pessoa fala uns exemplos e você pensa, meu Deus, como é fácil da gente entender a vida olhando por esse lado. Tá? Então, hoje eu vou trazer aqui também para vocês estarem olhando por esse mesmo prisma que ele olha e que eu entendi que é uma delícia, né? Ver as coisas dessa forma, porque fica muito mais fácil da gente entender. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de explicar as coisas, eu acho que eu sou uma pessoa boa até de repassar as coisas, né? De passar o meu pensamento, mas tudo porque é muito engraçado. Eu fiz um curso de 4 anos de psicologia e espiritualismo. E aí eu dizia para ele, me dá um exemplo, porque para eu entender melhor, porque quando eu tenho um exemplo, aquilo grava aqui dentro da minha mente e nunca mais eu esqueço, né? E pode se passar anos e eu sempre tenho ele e tô falando e aquilo tá dentro de mim, então fica muito mais fácil, né, para eu conseguir entender. E aí, a gente começou agora no mês de agosto a fazer as lives sobre o autoconhecimento, né? Nada muito profundo, porque às vezes quando a gente não tem um entendimento, não adianta. Eu sempre falo, se você pode estar morrendo de sede, você está no deserto, e aí você tá morrendo de sede, a pessoa olha pra você e fala assim, tudo bem, eu vou te dar uma bombona de 20 litros, você tem que tomar toda. O que que vai acontecer? A gente acaba morrendo, porque a água demais também mata, né? Então, mesmo que eu esteja com sede do saber, mesmo que eu esteja com sede do entendimento, a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender que tudo que é demais também às vezes é veneno, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E o que que a gente faz? A gente tenta entrar dentro do autoconhecimento de uma forma mais simples. E é o que eu tô tentando aqui, né? Então, vamos lá. Na semana passada, a gente falamos sobre conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ficou salva a live, se você que não viu na semana passada, pode olhar, ok? Nós falamos também sobre reconhecer os sentimentos. Como é difícil as pessoas entenderem que nós temos todos os sentimentos dentro de nós. Todo mundo tem.
Agora, o importante é o que eu faço com esse sentimento, né? Então, eu tenho raiva, eu tenho inveja, eu tenho tristeza, eu tenho rancor, né, que é o que a gente tem pela outra pessoa, eu tenho culpa, eu tenho autodesvalorização. Quem aqui nunca falou mal de você mesmo, levante a mão. É o que a gente tava falando hoje. Autoestima, 100% ninguém tem, esquece, né? Nós não estamos nesse nível, porque a autoestima no nível aqui, você nunca nem vai titubear. Você vai ter uma fé inabalável e nós não temos, né? Então a gente tem que estar sempre trabalhando isso, né? Mas existe uma forma simples da gente vivenciar isso sem sofrer tanto, né? E aí a gente falou sobre isso, sobre como eu reconheço esses sentimentos, né? Sobre a raiva que eu tenho dentro de mim, o medo, né? Eu sempre falo, você quer saber se você tá com medo? Simples. Se você tiver com as bolsas aqui muito salientes e você tiver com olheiras, olheiras tá ligada ao rim e rim é medo, tá? Então é muito fácil. Quando eu já olho a pessoa que tem olheiras, medo, né? Gente que tem insônia, tem olheiras. Por quê? Porque tem medo, né? Então tá sempre preocupado, ansioso e gera um monte de coisa e aí automaticamente tem olheiras, né? Eu adoro a somatização. Aliás, hoje nos meus stories estão cheio de perguntas de doenças e a gente foi falando, né? Mas como eu me liberto, né, dessas coisas todas de doença, não somatizar, a gente também vai estar falando sobre isso, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre o quê? Primeiro, o que fazer com esses sentimentos? Como eu crio consciência, né? E como eu começo a mudança dentro de mim. Porque nada é fácil, gente, tá? Não imagina que é assim, pisquei, dei uma estralada e tá tudo certo e eu vou estar bem. Esquece, isso não acontece, tá? Então, a gente tem que entender que é um processo, né? E aí a gente levanta, a gente cai, mas não tem problema nenhum. Processo é isso, é tempo. É o tempo que você vai desprender para estar vivenciando aquilo ali e tá começando a transformação, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo, tá? Que eu tenho que dar em direção ao autoconhecimento é eu olhar verdadeiramente para os meus sentimentos, tá? Eu tô com raiva? Tô. Do que é isso? De onde vem? Né? Então foi engraçado que essa pessoa que a gente tava conversando, ela falou, eu tenho muita raiva, mas dos outros. Do meu pai e da minha mãe, não. Daí eu falei, olha, geralmente 99,99%, né? O que nos acontece lá atrás, tá? O que nos acontece lá atrás, né, na nossa infância é o que nós levamos. Muitas vezes coisas que nos aconteceram e que a gente nem gravou aqui dentro da nossa memória, né? Então a gente não tem, fica lá apagadinha. Ô, Cris, pensa assim, ó, não é ruim não. Eu sempre falo que todas as vezes que eu descubro a doença que eu tenho e do que ela vem, é mais fácil curar. Os meus dedos estavam para cair, ó, tá vendo aqui, ó, nossa senhora, ontem mesmo eles estavam assim horríveis. E aí eu pensei, cara, eu vou ler o que é, e ontem eu botei um vídeo falando sobre os dedos. Eu escutei umas 10 vezes. Eu falei, Eliane, é pra você. Fui aonde eu pego os meus materiais, olhei, li várias vezes a minha manicure fazendo a unha, e eu lendo em voz alta, e eu comecei a decretar pra mim, Eliane, você tá entendendo o que é isso? Então agora deu, pare de fazer isso, pare de criticar, porque esse dedo aqui, lado direito, masculino. Então eu fui olhando as fases que me levaram a isso. Vocês não vão acreditar que eu acordei hoje e meus dedos já estão muito melhores. Eu tenho desidrose, né, que ó, é uma inflamação dentro, né, e aí o que ele faz? Ele começa a escamar, né, o dedo e até ficar abrindo, né, então não tem cura, a cura tá onde? Aqui. Aí eu falo pros outros e não vou ler o que é o meu problema. Não dá, né? Então, Cris, fica tranquila, tá? Quando a gente sabe de onde vem o problema, é mais fácil achar a cura. Então, agora você já sabe trabalhar mais esse medo, olhar de onde ele vem, escrever. Isso, gente, isso é o que? Criar autoconsciência, né? Não autoconsciência, mas a consciência, né? Como que eu crio consciência? Dessa forma, né? Olhando e vendo o que é, né? É assim que a gente passa para um outro patamar da vida, tá? E quando eu olho verdadeiramente para isso, o que acontece? Eu consigo, como é que eu posso dizer para vocês? Eu consigo viver mais livremente, porque quando eu não sei o que é, eu estou sempre de sobressalto,
tá? Então, assim, ó, quanto maior o meu nível de autoconhecimento, menor o meu nível de ansiedade, menor o meu nível de medo, menor o meu nível de raiva, menor o meu nível de tudo, tá? Por quê? Porque eu sei de onde ele tá vindo, né? Então, posso falar um exemplo para vocês, que para mim, assim, foi uma coisa sensacional. Eu já falei para umas 4 pessoas, né? Ontem eu fazendo o curso, já fui anotando, porque eu achei demais. Então, vamos imaginar, tá certo? Que você foi convidado para passar um final de semana num lugar maravilhoso. Mas esse lugar maravilhoso tem uma casa enorme, né? E que muitos antepassados moraram lá. Sabe aquelas casas que não são destruídas? E aquelas casas enormes, com paredes largas, né? E de tijolos antigos e tudo. E você vai pra lá. E quando você chega lá, você, nossa senhora, né? E aquela casa gelada, sabe aquela casa gelada, né? E você entra na casa. Beleza, tá tudo certo, você conhece as pessoas, você janta, você se diverte, você ri e tal. Bom, chegou a hora de dormir. Beleza, você vai dormir, né? E chegando lá, você entra no quarto, arruma sua cama, tá tudo certo. E você deita. E de repente, você pensa assim, nossa senhora, eu tenho que ir no banheiro. Tenho que ir no banheiro, nossa, bebi demais, agora eu sou obrigada a ir no banheiro, né? Fazer um xixi, vamos dizer isso, tá? Beleza, você levanta. Cara, a hora que você levanta e sai de perto da cama e abre a porta e sai no corredor da casa, falta luz. Qual o sentimento que você vai ter? Na hora eu pensei, ai, medo, né? Medo. E, ai meu Deus, né? E aí você andou um pouco e tem um monte de quartos e você não conhece a casa. Então o que que você vai ter? Que sentimento que você vai ter? Medo, ansiedade. Ai meu Deus, se eu dou uma topada, arranco o dedão, bato a cabeça, não é? Meu Deus do céu. Não tem jeito, né? Você já começa a fazer o quê? Você começa a ter um monte de coisas na sua cabeça, né? E aí, olha que interessante isso, né? Assim é quando a gente não tem o autoconhecimento. Tudo que nos acontece, a gente fica perdido. Por quê? Porque a gente não sabe onde tá pisando. E aí eu olhei, nossa, é fantástico isso, né? Por isso que é tão importante a gente reconhecer os nossos sentimentos. Porque quando a gente reconhece os nossos sentimentos, é como se a gente estivesse dentro da nossa casa. Agora faz o contrário, tá certo? Você está dentro da sua casa, você conhece todos os cômodos da sua casa. Aliás, se faltar luz, você sabe aonde está a vela dentro da sua casa, tudo bem. Bom, e aí você recebe visitas, tem um jantar e tudo. E quando tudo isso acontece, você pega e vai todo mundo dormir, tá certo? Bom, beleza, todo mundo foi dormir, tá? E de repente falta luz e te dá vontade de ir no banheiro, e aí você levanta correndo e vai no banheiro e falta luz. Tem problema pra você? Não. Por quê? Porque mais ou menos você conhece a sua casa. Você sabe que você tem tantos passos mais ou menos, você bota a mão, você sabe que aqui tem uma porta, aqui tem outra, o teu banheiro que tamanho que é. Claro que você pode ter o quê? Às vezes dá uma batidinha no cotovelo, uma coisinha, mas tipo, pelo amor de Deus, você não vai ter este medo, do mesmo jeito que você tivesse numa casa no qual você não conhece. Assim é o autoconhecimento. Quando a gente conhece onde nós estamos, é muito mais fácil lidar com ele. Então, eu vou contar hoje uma história pra vocês. Hoje vieram montar os móveis aqui em casa e tal, e deu umas coisinhas erradas, só pra variar um pouquinho, né? E eu entendo que todas essas coisas que nos acontecem, o universo tá querendo dizer alguma coisa. Eu sei o que o universo quer me dizer. Ele quer dizer: pare de aceitar pouco da vida. Se você tem razão, manda tirar o armário. Não aceita, sabe? Fazer o retoque, isso e aquilo. Mas eu sei que eu tenho essa coisa no qual eu tenho que me transformar. Enquanto eu não me transformo, o universo fica mandando e fica mandando e fica mandando e fica mandando. Por isso que tem gente que fala assim: ai, as mesmas coisas sempre me acontecem. Lógico. Por quê? Porque o universo quer que você reconheça a casa no qual você está vivendo, que é você. Beleza? Bom, aí tudo certo, deu tudo isso. Mas sabe assim, quando você tá com uma angústia, uma coisa dentro, falei assim, aí eu olhei e pensei, esse meu mal-estar, essa coisa ruim que eu tô aqui, não é por conta dos móveis, porque eu não sou mais essa pessoa. O que é que está acontecendo que eu não estou vendo? Respirei, fiz umas respirações, falei umas frases, universo.
né? E aí falei com a minha amiga, eu falei assim, engraçado que eu tô até com um pouco de falta de ar, tô com um negócio aqui, né? Aí tá, mas passou. Daqui a pouquinho a minha filha liga e fala, mãe, bati o carro, né? E não foi nada grave, graças a Deus, né? Na hora eu perguntei, tá tudo bem com você? Aí ela, não, tá tudo bem. Não se machucou? Não. E o carro? Né? A gente também pergunta, né? Ah, mas aí assim, o meu carro não fez nada, o carro da outra pessoa que bateu, né? Então você entende que quando você tá naquela agonia, eu poderia despejar tudo aquilo em cima dos montadores, em cima dos... Mas eu sabia que aquilo, tudo que eu tava sentindo não era daquilo ali. Essa é a vantagem da gente conhecer a nossa casa, que somos nós. Né? Então, quando você reconhece o medo que você tem, quando você reconhece a tristeza, você olha de onde ela vem, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente projeta as coisas. Então, é muito mais fundo o nosso buraco, sabe? A gente tem que olhar lá atrás. Eu sempre falo, tudo que é nosso está relacionado. Isso aí eu vou estar falando nas próximas lives, né, sobre o autoconhecimento. Tudo está relacionado. Né? Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem um medo, projeta aquilo, mas a gente não olha verdadeiramente. Eu sempre falo que o sentimento que tá aqui é como se fosse... Também aprendi isso no curso, tá? Vou falar muito porque eu adorei isso e pode ver que fica muito mais fácil de você entender aonde a gente tem que chegar, né? Porque eu me incluo, né? E aí vamos pensar que quando você tem ansiedade, do que é ansiedade? A ansiedade, ela vem do medo, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Medo, rim. Beleza, tá? Bom, mas a tristeza. Aí você se pega na tristeza e fala, é por conta disso, é por conta disso que tá acontecendo, é por conta dessas coisas todas que estão acontecendo, da doença, do Covid. Não é. Isso aí é projeção. Muitas vezes a gente tem outras tristezas lá no fundo que a gente não olha. Então a gente tá olhando só aqui na beirada. É como se você pegasse uma panela e você colocasse para ferver. E aí fica saindo aquela fumaça. E essa fumaça é o que tá aqui, sabe? Aqui assim em cima. E que a gente olha e acha que é a verdade verdadeira. Então a gente não tem que se pegar na fumaça, a gente tem que se pegar no fogo que tá botando calor nesta panela, né? E muitas vezes a gente passa uma vida olhando aqui por cima e não chega no âmago da coisa. E quando a gente não chega no âmago da minha tristeza, da minha dor, do meu medo, né? Da minha autodesvalorização, a gente não consegue passar para um próximo nível. E quando a gente não passa para o próximo nível, o que acontece? A gente vai criando doenças na metade desse caminho. Né? E por que eu gosto tanto da somatização? Porque quando eu vou lá e olho verdadeiramente para aquilo ali, como eu olhei para os meus dedos, eu pensei, isso é dedo da crítica, né? Assim, 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 lado direito, masculino. E por que este? E por que esse? Esse de relacionamento, né? De você não acreditar mais, isso, aquilo. E foi bem as coisas que eu passei em janeiro, quando os meus dedos começaram a ficar doentes, né? Então, eu tô sofrendo desde lá. Por que eu tô sofrendo desde lá? Porque também a gente acha que nós não somos merecedores e que a gente tem que passar trabalho. Gente, esquece. Nós não viemos pra Terra para passar trabalho, né? Eu sempre falo, Deus, que é bom e justo o tempo todo, né? Ele coloca a gente no mundo pra quê? Pra gente sofrer? Jamais. O sofrimento e o passar trabalho é nosso, é nosso. Né? Quanto mais a gente se transforma, quanto mais a gente se reconhece, quanto mais eu olho para tudo que está do meu lado, me reconhecendo os meus sentimentos, é muito mais fácil de fluir, né? Hoje eu vi algo que falava sobre isso, né? Sobre a gente reconhecer os nossos sentimentos. E quando a gente reconhece, a gente vai por um outro caminho, né? Então ele falando, e que é o que eu acredito, né? Eu penso sempre assim, se um pai ama um filho que é o melhor para ele, imagina Deus, né? Então todas as dores que nós passamos, os medos, as tristezas, as coisas ruins, a falta de um emprego bom, ou isso ou aquilo, tá aqui dentro de nós, das nossas crenças, de coisas que nós passamos, do não merecimento, de não conhecer a nossa casa. Então, quando a gente conhece a casa, pode faltar luz, não há problemas. Você vai reconhecer os lugares da sua casa,
né? Assim são os nossos sentimentos. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento, né? É olhar para isso, né? Mas olha verdadeiramente para aquilo ali. Porque quando você olha, o que acontece? As doenças vão se dissipando, né? O se reconhecer faz a vida fluir. Quando a gente não se reconhece, a gente fica passando trabalho, né? E aí a pessoa fala, mas Deus sabe o momento, mas Deus que... Não, gente. E hoje nessa história que eu tava lendo, falava o seguinte, que a pessoa tinha conhecido uma criatura. E quando ela conheceu essa criatura, ele já demonstrava alguns sinais, né? Uns sinais de grosseria, um monte de sinais, certo? Bom, e aí essa pessoa olhou e pensou, não, mas eu consigo mudar, né? Todo mundo muda, ele vai mudar também, né? Imagina e tal. Bom, e aí foram convivendo. Só que antes era assim, cada um dormia na sua casa, se encontrava de vez em quando e aquele negócio todo. E a minha avó sempre dizia, né? A gente só conhece a pessoa depois que come 1 quilo de sal junto. Beleza. E aí foram, né? E aí o cara saía com os amigos, chegava em casa, bebia todas, e aí eu falava pra ela no outro dia, querida, hoje eu tô meio mal, assim, eu vou só de tarde te ver e tal. Beleza. E o cara chegou em casa manguaçado, vomitava na casa e aquele negócio todo. Mas ninguém via. E aí foram convivendo, mas ele tinha essas tendências no qual ela não gostava, mas ela achava, não, vai dar tudo certo, quando casar vai dar tudo certo. Beleza, eles resolveram casar. E aí quando casaram, foram viver juntos, sei lá o quê, ele começou a sair com os amigos, chegava em casa bêbado também, e aí acabava vomitando. O que ele fazia na casa dele, ele começou a fazer dentro da casa dela, né? Mas só que ele mostrava um monte de atitudes, né? Mas nada daquilo fez importância. E aí ela casou, e aí ela teve filhos, e ele continuou sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito e sempre do mesmo jeito, né? E aí a moral da história. Às vezes a gente acha que a gente tem que passar por certas coisas, que a gente tem que aturar certas coisas, e não é verdade, né? Isso é uma escolha nossa. Às vezes a gente escolhe sofrer porque a gente não se acha merecedor. E é isso que a gente tem que mudar, sabe? Essa coisa de não se achar merecedor da vida é onde a gente passa a aceitar pouco, né? E essa modificação tem que ser feita. E como que a gente faz? Através do autoconhecimento, olhando para dentro de mim, né? Eu olhando as minhas raivas, parando de projetar no outro, né? Porque às vezes é muito fácil eu falar para a pessoa, não, mas é porque é fulano, é beltrano. Não, gente, tudo somos nós. Quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. E quando eu olho para aquilo e paro de aceitar aquilo, ou eu entendo aquilo e escolho porque está acontecendo, o universo para de me mandar porque eu já reconheci. Entende? É como se você tivesse uma fatura de cartão de crédito e você está devedor na fatura de cartão de crédito. E aí o que acontece? O cartão de crédito avisa, manda um aviso para você, manda um aviso para você, manda um aviso para você. A hora que você pagar a conta, ele vai continuar mandando? Não. Né? Olha a lógica, a vida é assim. Enquanto eu não me acerto, o universo fica mandando, fica mandando, fica mandando. O dia que você, der o estalo, pronto, vai entender. E hoje foi muito engraçado, porque alguém estava falando sobre mãos, né? Não sei se porque os meus dedos, e aí foi assim um monte de gente perguntando, né? E aí uma pessoa perguntou, até depois eu vou postar a resposta dela, que foi tão bonitinha, assim, tem horas que eu leio e me emociono, porque quem me conhece já sabe, né, que eu sou muito chorona, emotiva. Mas é porque, assim, às vezes, é uma palavrinha que você fala e aquilo ali, sabe, tipo, destramela alguma coisa na pessoa, né? E daí ela colocou, nossa, é bem isso mesmo, sabe? Eu não gosto do que eu faço. Eu vou sempre trabalhar não gostando, eu faço só pelo dinheiro. E aí eu falei pra ela, eu disse, não tem problema nenhum a gente fazer por dinheiro, sabe? Não tem problema, tá? Eu sempre falo, a gente só tem que entender uma coisa, a gente tem que escolher, né? Então, eu escolho fazer isso, né? E por que eu estou fazendo isso? Porque isso, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo. Pronto. Quando você tirou a tranca do cérebro,
a fatura do cartão de crédito para de chegar. Então, se você está recebendo um monte de faturas de cartão, né, que é a vida te mandando, presta atenção no que ele quer dizer, né? A gente pode se curar das doenças, a gente pode se curar é verdade, Cris, taurino é assim, né, chorão. As pessoas olham pra gente e pensam, nossa, olha o tom de voz, pessoa forte, isso, aquilo. Eu até sou, né, mas também tem o outro lado que eu sou muito emotiva, né. E ainda mais quando você vê pessoas com, sabe, tão pouco, assim, as pessoas podem enxergar, né, a vida diferente. E aí eu peguei e falei pra ela isso, né? Falei, não tem problema nenhum, só escolhe. Todos os dias, quando você chegar no seu trabalho, você agradece a Deus, porque tem tanta gente que não tem trabalho nenhum. Tem tanta gente que tá passando por necessidade. E se a gente tem o nosso, mesmo que a gente não ame de paixão, mas olha, vamos olhar para aquilo, sabe? Vamos olhar e vamos agradecer. Mas não se conforme, decrete já pro universo, porque eu sou assim. Se Deus é pai, pensa no filho, né? Bota um na tela, quem tem filho. É que quando você bota aí, eu sei que tá com delay, né? Porque quando eu termino de falar, daí que chega pra vocês. Então vamos lá. Quem tem filhos, né? Criança, como é que é criança? Ele vai lá e pede, mãe, você deixa eu comer tal coisa? Não, porque tá perto da hora do almoço. Mãe, deixa eu comer tal coisa? Não, eu já falei, tá perto da hora do almoço. Não. Mãe, por favor, eu posso comer isso? Eu já falei que não, menino, pelo amor de Deus, que coisa. E aí a criança chega e fala, mãe, por favor, deixa eu comer tal coisa. Bom, gente, lá pela quinta vez, o que você pensa? Tá, menino, come isso, pelo amor de Deus. Mas quando chegar na hora do almoço, se você sentar na mesa e não comer, você vai ver, né? E aí, às vezes, eu tô falando isso, às vezes é uma festa que a criança quer ir, ou às vezes é isso. Gente, rapaz pequeno não desiste de pedir, né? E eu sou assim com o universo, né? Quando eu quero algo, e foi isso que eu falei pra ela, né? Quando eu quero algo, eu peço pro universo, sabe por quê? Eu sou muito grata a Deus por todas as coisas que eu tenho. Mesmo as coisas ruins que me acontecem, eu penso. Meu lema, quem me conhece sabe, o ruim vira bom. Então aconteceu algo de ruim, eu fico pensando, tá, o que vai vir de bom aí, o universo me mostra que eu não tô vendo, tá? Mas quando chega eu falo, nossa, é o aprendizado. Sabe, gente, porque a fatura do cartão de crédito vem pra todo mundo, vem pra mim também, tá? Não pensa que não, tá sempre chegando. E eu fico olhando pra ver o que é. E aí, o que acontece, né? Quando chega em certos momentos, eu falei pra ela, pede a Deus, Senhor, eu já entendi, as minhas mãos estão feridas, ela tem uma alergia aqui nas mãos e sempre machuca os dedos, né? Eu já entendi, eu vou ser grata a esse trabalho, mas eu quero tal coisa, por favor, né? E peça, sabe por quê? Porque Deus é pai e ele vai entender a nossa pedichação, não é? E eu sempre falo, quando alguém fala, não, eu não peço nada, eu só agradeço a Deus. Eu falei, eu não, eu peço. Jesus é meu irmão. E o que Jesus dizia? Pedi e obtereis, batei a porta e ela se abrirá. Vou eu contra Jesus? Não, de jeito nenhum. Eu peço. E peço todas as noites, eu vou lá, Senhor, o Senhor tá vendo? Traz pra mim, né? Hoje, assim, não sou mais de pedir certas coisas. Eu tenho pedido muito e ontem foi isso, né? Quando eu li sobre os dedos, o que era. E quando eu fui dormir, eu falei, Senhor, eu quero ter uma fé enorme, né? Eu sei que a minha é titubeante, mas o que eu posso fazer, né? Mas eu vou acreditar piamente que a partir da manhã meus dedos vão melhorar. Gente, eu acordei, meus dedos estão melhor, né? Então, quando Jesus dizia, vós sois deuses, é a verdade, nós somos, né? E a gente pode tudo, mas desde que a gente conheça a nossa casa, né? Então fica com isso, sabe, dentro de você. Todas as vezes que você sente algo, tem alguma coisa, lembra, eu tô numa casa desconhecida. Por isso que eu tô me sentindo assim. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer essa casa. E essa casa somos nós, né? Então, faça isso, sabe? Começa a olhar para dentro, reconheça os sentimentos e você vai ver que tudo vai mudar, sabe? As coisas vão pedir não. Eu li aqui pedindo a solicitação, eu já tô lendo o que tá na tela, isso que é o problema, né? Então, o que vai acontecer? A gente, quando se reconhece, a gente para, sabe, de ter esse tipo de
de movimento para o menos, tá? Esse movimento para o menos é aquele que me traz a escassez, tá? E quando a gente procura na vida a abundância, o primeiro passo é se reconhecer. Quando a gente se reconhece, a gente olha para trás, tá? E eu vou estar falando porque é o que eu acredito, a minha crença é isso. Tudo vem da minha raiz e a raiz da minha árvore é pai e mãe. Então, sempre tem alguma coisa e ali eu tenho que olhar, mas eu vou estar falando disso nas próximas, tá? Hoje é reconhecer os meus sentimentos, né? Então, reconheça a sua casa, né? E quando a gente reconhece, eu vou dizer para vocês que tem duas coisas grandiosas, tá? Que acontecem com a gente, tá? Ah, obrigado. Eu elogio, eu aceito. Antigamente, quando eu não tinha merecimento, olha, vai aqui uma aula muito boa. Eu sempre acredito que o universo, quando manda algo, né? Ele já manda porque ali tem um ensinamento. Quem sabe um de vocês que tá na live tá precisando aprender, né? Que é sempre assim. Quando alguém me dá um elogio, antigamente o que eu dizia? A pessoa me dava um elogio e eu dizia assim, imagina, são seus olhos. É porque você é minha amiga, né? Isso é um não merecimento, tá? Quando a gente tem o merecimento, a gente tem que agradecer. Quando a pessoa fala, nossa, continua linda. E eu falo o quê? Muito obrigado, né? A gente tem que receber. Tem gente que fala assim, nossa, que comida boa. E a pessoa fala, não, podia ter um pouquinho mais de sal. Não tava tão bom. Gente, para com isso. Que roupa linda. E a pessoa fala o quê? Não, imagina, é velha, né? A minha até é, tá? Mas tá bem bonitinho porque eu gosto bastante dela, tá? Então, a gente tem que começar a olhar para essas coisas, tá? Mas eu vou falar também sobre isso, que é o receber, o não merecimento, mas é nas próximas lives, tá? Eu tava falando do quê? Do movimento que a gente tem dentro de nós quando a gente reconhece os nossos sentimentos, tá? E esse movimento, ele se chama paz e confiança. Pode ver, quando você está na sua casa, né? Para quem entrou agora, olha, no começo eu falei de um exemplo maravilhoso, tá? Sobre a casa que você não conhece e a casa que você conhece, né? Quando falta luz e tal. Então vamos lá. Você reconhece a casa, tá? E você tá ali, você tá na sua casa, agora de verdade, tá? Você tá lá na sua casa, você tá bem, você acabou de almoçar, uma comida maravilhosa, tá todo mundo em paz, você senta para ver um filme e a sua família toda em volta, assim, você olha, sabe, todo mundo em harmonia, todo mundo bem. O que você sente? Uma paz, não é verdade? Né? E uma confiança, sabe, na vida, assim, uma gratidão, né? É isso que a gente tem quando a gente vê os nossos bem, né? É assim quando a gente começa a se reconhecer como um indivíduo que nós somos, né? Quando a gente se reconhece esse ser de luz, né? Ser de luz não, né? Esse ser que está a caminho da luz, né? E esse ser que foi criado por Deus, que essa oportunidade que ele nos deu de estar aqui na Terra, a gente tem que olhar para isso como uma forma grandiosa, né? De oportunidade. E quando a gente vê essas coisas, a gente tem esse sentimento, né? Hoje eu digo pra vocês assim que quando eu já sei, eu tô raivosa, ou eu tô, sabe assim, eu tenho isso também, não pensa que não. Esses dias eu fui no mercado, eu falei assim, a minha vontade era pegar a cabeça da caixa do supermercado e bater assim, sabe? Porque a pessoa dá uma vontade fazendo tudo. Então eu também tenho raiva, né? E aquele dia era um dia que tava tudo mais mexido dentro de mim. Mas eu olho para aquilo e penso, eu tô com raiva. Por que você tá com raiva, Eliane? Entrei dentro do carro e fiquei pensando. E aí vou reconhecendo que é quando, a história que eu falei, de você estar na sua casa de noite e te dá uma vontade enorme de fazer xixi. E quando você levanta, a luz falta, mas você consegue chegar no banheiro, não consegue? Porque você conhece a sua casa. Assim é o autoconhecimento. Quando você se reconhece, você lida bem com seus sentimentos. E tá tudo certo, né? E eu sempre boto aqui a minha colinha, né? Porque vocês sabem, né, que eu falo demais, né? E aí já viu, eu não gosto de passar do tempo, tá? Então, o dia de hoje, né, eu só botei 2 temas por conta disso, pra gente fazer uma live menor, né, mas sempre com aquele gostinho de quero mais. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre o outro assunto do autoconhecimento, mas eu sempre falo que pra gente dar um passo adiante, a gente tem que primeiro olhar para os nossos sentimentos. Lembra sempre, não tem problema nenhum, gente, a gente ter raiva, a gente ter inveja, nada disso. Até na live passada eu falei sobre isso, né?
da gente olhar o Instagram e muitas vezes a gente tem uma inveja danada, né? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, você quer pagar o ônus para ter aquele bônus? Né? Hoje eu estava olhando um negócio e pensei assim, você quer pagar esse ônus, Eliane, para ter esse bônus? E na hora eu pensei, não quero. Sabe assim, na hora a inveja vai embora. Porque não adianta a gente querer ter algo do outro se eu não quero pagar o preço que o outro pagou. Né? Então são essas coisas. Hoje eu ainda pensei assim, nossa Senhor, eu até não preciso de muito mais para viver, a minha vida é boa, sabe? Eu queria ter mais dinheiro, eu acho que para ajudar mais a minha família, ajudar mais o próximo, né? Ajudar a construir a casa espírita no qual eu faço parte. E aí eu fiquei pensando, nossa, era para isso que eu queria ter mais dinheiro, né? Mas eu vivo bem, né? E eu tinha olhado antes uma pessoa que eu conheço, né? E aí tava lá, daí eu pensei assim, você quer pagar esse ônus, Eliane, para ter o bônus? Eu falei, não. Então larga a mão dessa inveja besta, né? Daí eu falei, é verdade. É verdade. Né? Então, gente, vamos reconhecer os nossos sentimentos, né? Quando você desligar aqui agora da live, anota qual o sentimento que você está tendo, sabe? O que está tentando governar a sua vida? É a tristeza? É o medo? É a raiva? É a autodesvalorização? Então, olha para isso, sabe? Anota, olha para de onde ele vem. Se você precisar de ajuda, pode mandar no direct, que eu mando uns áudios para você, tá? E hoje nos stories a gente falou de um monte de doenças, né? Então também se você tem algum tipo de doença, né, é por ali que a gente começa a se reconhecer. É muito mais fácil, né? Foi o que eu falei antes. Tem olheiras, tem bolsas, tá ligado com o rim. Isso é medo. Tá? Tem problema nos dedos? A mesma coisa. Problemas no joelho, como tem muita gente que tem. Joelho, gente, é infantilidade. Sabe assim, a pessoa que birra na vida e ela quer que as coisas sejam do jeitinho dela. E se a birra dela é com feminino, geralmente é o lado esquerdo, tá? O joelho que vai doer. Se a birra da pessoa é com o lado masculino, aí é o joelho direito. Tá? Que vai doer, né? Então, tudo tem um porquê. E quando a gente reconhece as nossas dores, a gente também reconhece o que nós temos e aí fica muito mais fácil da gente limpar essa coisinha que tem aqui dentro, né? Que é a nossa mente e seguir o caminho, tá? Bom, por hoje é só. Eu prometi pra mim mesma e falei, Eliane, você vai fazer uma live bem menor do que as outras, né? Então fiz bem menor, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Pra quem chegou agora, ó, vai no começo da live, porque eu fiz uma alusão sobre uma casa, né, que você não conhece, a casa que você conhece, isso é o autoconhecimento. E quando a gente tem alguns gatilhos, fica tão fácil, sabe? Porque chega na hora da agonia que você não sabe porque tá com raiva, porque você estourou por isso ou por aquilo, ou medo e tá... Aí você vai lembrar da casa. E aí pode ter certeza que você vai se sentir bem e vai começar a entender o caminho, tá bom? Gente, olha, muito obrigado. Agradeço sempre. Vou falar o que eu sempre falo em todas as lives ou qualquer vídeo que eu faço. Eu agradeço a oportunidade, porque todas as vezes que a minha boca fala, o primeiro ouvido a escutar é o meu. Né? E isso destramela o quê? Destramela o meu cérebro, né? Porque é ele que precisa. Porque hoje eu acredito piamente. Tudo é a partir de nós, né? Ontem eu peguei e falei para uma amiga minha, né? O que está acontecendo tem a ver com o que você está emanando, né? Porque Mahatma Gandhi, ele foi o mensageiro da paz, né? E acabou com guerra, né? E acabou com as coisas ruins que aconteciam, se levantar uma arma, né? Por que isso? Porque ele era a paz. E quando nós formos a paz e quando nós tivermos apaziguados, tá? Tenha certeza que a fatura do cartão vai parar de bater na sua porta. Ela só bate, por quê? Porque a gente ainda não pagou. E quando a gente pagar, ela vai parar de vir. Talvez venha outro tipo de fatura. E você olha e pensa, já entendi, porque você vai se reconhecer, vai entender por que aquilo está acontecendo. E aí o que você faz? Quita a fatura. E quanto mais faturas a gente vai criando, mais a gente vai fluindo para a vida e para a abundância, tá? Tenha certeza, ninguém veio para essa terra para sofrer. A gente sofre, passa trabalho, porque a nossa mente, ela é danada, tá bom? Então, olha, um beijão, fique com Deus e até quinta-feira que vem, tá bom?